Eu decidi fazer um experimento e ficar 7 dias sem redes sociais. Você já teve a sensação de que você perdeu horas do seu dia rolando o seu feed no Instagram, ou vendo stories, ou até mesmo ali no TikTok? Pois é, eu também estava me sentindo assim. Foi por isso que eu decidi fazer um experimento, ficar 7 dias sem redes sociais, sem assistir stories, sem assistir vídeos, reels, sem assistir qualquer coisa nessas redes sociais. Sabe o que aconteceu? A minha ansiedade diminuiu bastante e eu consegui diminuir a minha sensação de FOMO, sabe? Que é aquela sensação de que eu tô perdendo alguma coisa se eu não acessar a rede social para poder conferir o que tá acontecendo naquele momento. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você o que eu fiz para poder me desprender dessa forma de consumir conteúdo e, além do mais, o que eu aprendi nesse processo. Bora comigo? Vou começar contando rapidamente por que eu decidi dar esse reset na minha vida e ficar um pouco off das redes sociais. Porque em dezembro de 2024 eu tive que fazer uma cirurgia de apêndice. E com essa cirurgia, o meu pós-operatório ali, eu fiquei muito tempo parada na cama ou no sofá. Isso aumentou muito o meu nível de consumo nas redes sociais. Chegava a ser quase 5 horas por dia. E eu percebi que, mesmo trabalhando com isso, eu trabalho como design gráfico e social media, eu percebi que eu estava consumindo muito conteúdo inútil. Isso estava me desgastando, me deixando mais ansiosa, me deixando com fome, que é aquela sensação de fear of miss out, que é a sensação de que você está perdendo algo se você não for naquele lugar ou se você não for consumir um conteúdo na internet. Por isso, eu quis dar esse reset e falei assim, não, a minha vida não está sendo produtiva dessa forma, eu tô ficando muito mais ansiosa do que eu gostaria e eu preciso dar um tempo para isso. Você já percebeu que às vezes você pega ali o celular para poder ver só uma coisinha e já passou ali 10, 15, 20 minutos e você nem viu esse tempo passar? Pois é, era justamente isso que eu queria mudar na minha vida. E é claro que no início, como qualquer hábito que a gente deseja parar de fazer ou construir algum hábito, é bem difícil você se desvincular dos seus comportamentos anteriores. E nas redes sociais, como o celular está frequentemente nas nossas mãos, a gente fica procurando, né? A gente abre sem ver. Sabe quando você abre, por exemplo, a geladeira para ver alguma coisa e você nem lembra? A abstinência é real. Teve uma vez que eu estava abrindo o e-mail para poder ter alguma coisa para consumir, simplesmente porque eu abri o celular e nem vi o que eu estava fazendo. É nesse momento que a gente percebe o quão dependente de estímulo nós estamos e que a gente precisa dar um reset na nossa vida. Os dias foram passando ali do terceiro para o quarto dia, provavelmente. Eu comecei a ficar menos ansiosa. Comecei a ficar mais tranquila, encontrei um ritmo diferente para poder fazer as minhas coisas, as minhas tarefas. A primeira coisa que eu aprendi foi a encontrar o meu próprio ritmo. E um ritmo saudável, que eu consiga desempenhar as tarefas que eu decidi até que eu consiga ir evoluindo. É como se fosse na corrida. Na corrida você começa a correr em um determinado pace, que a gente chama, que é um ritmo. É aquele ritmo, eu consigo correr neste ritmo. E à medida que você vai progredindo na sua vida, com os meses passando, os treinos, você vai melhorando e o seu pace, né, vai diminuindo, então você consegue correr mais rápido. E é isso que a gente precisa, encontrar um ritmo que a gente consiga sustentar durante o tempo, para que a gente possa aumentar ele à medida que os dias, anos, meses forem passando. Que às vezes a gente vê determinada pessoa desempenhando, seja no trabalho dela, ou seja no físico, na academia, na vida espiritual até mesmo, e a gente percebe que, nossa, não estou no mesmo ritmo que essa pessoa, e isso começa a nos consumir. Que eu preciso encontrar o meu próprio ritmo para poder me desenvolver e então conseguir ir crescendo profissionalmente, que seja na minha vida espiritual com Deus, ou até mesmo naquelas coisas que eu queria alcançar no mundo de alimentação saudável, etc. Esse consumo exagerado, sem a gente poder fazer uma peneira ali, será que isso é saudável, será que não é? Acaba nos deixando mais ansiosos e cobrando em um nível que nós não deveríamos nos cobrar. E a segunda coisa que eu percebi é que às vezes a gente tem muito tempo livre e não percebe. Nesse tempo eu percebi que, tipo assim, cara, o tempo que eu perdi nas redes sociais, eu poderia estar treinando, eu poderia estar lendo um livro para me desenvolver, eu poderia ouvir uma pregação para me desenvolver meu espiritual, eu poderia orar mais, aprender a dosar esse tempo aí que a gente tem livre usando as redes sociais ou não utilizando, foi uma coisa que eu aprendi bastante. E por último, foi essa sensação de FOMO. Eu estava tendo a necessidade de conferir se fulano postou um story novo, se ciclano postou um vídeo novo, e isso estava me sugando muito as minhas energias, tanto mentais quanto emocionais. Por isso eu percebi que agora eu consigo viver sabendo que talvez o fulano tenha postado algo novo, talvez seja interessante, seja bom
Se eu assistir, eu vou ser edificada, vai me acrescentar alguma coisa? Sim, talvez. Mas se ele não tiver postado, tudo bem. Se ele tiver postado, tudo bem se eu, naquele dia, eu não conseguir ver ou não conseguir consumir esse conteúdo, né? E uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, caso você tiver interesse em diminuir o seu consumo das redes sociais ou até mesmo fazer esse desafio de ficar um dia, uma semana, um mês talvez, sem consumir essas redes sociais, o aplicativo chama Opal. Esse aplicativo, ele bloqueia a sua entrada em outros aplicativos. Então você entra nele lá, preenche os seus dados e etc. E ele vai te dar algumas sugestões de quais aplicativos você mais tem consumido no seu telefone atualmente e vai bloquear ele ao longo do dia. Você pode colocar aqui, por exemplo, bloquear apenas no final de semana ou bloquear em determinadas horas do dia, se você quer focar mais no seu trabalho. E o aplicativo é muito interessante porque por ele bloquear, às vezes eu tentava entrar no Instagram automaticamente. Aí ele me bloqueava lá e mandava eu ir no aplicativo próprio, o Opal, para poder desbloquear. E esse processo às vezes dá uma preguicinha, mas também é aquela alerta que a gente precisa para poder parar de fazer as coisas no automático. Eu recomendo bastante, foi uma sugestão que eu vi no próprio Instagram lá mesmo, dele sugerindo que às vezes a gente está ansioso por tanto consumir esses conteúdos. E ele tem umas métricas lá que você consegue ver como é que está seu consumo, e é bem interessante para a gente poder ver como nós estamos vivendo a nossa vida através desse aparelhinho que talvez você esteja me vendo. Então, a conclusão de tudo é que o Instagram, o TikTok, até mesmo aqui o YouTube, não são os vilões, mas a forma como nós consumimos os conteúdos que tem nele é que pode acabar nos sugando e tornando nossa vida produtiva ou improdutiva. E produtiva não necessariamente na quantidade de coisas que você consegue fazer ao longo do seu dia. Na qualidade, né? Às vezes a gente precisa ter mais qualidade de vida. E viver um pouco fora da telas, experimentar algumas coisas no mundo externo, vamos dizer assim, é muito interessante e saudável para a nossa saúde mental. É interessante que a gente preste atenção no que nós estamos consumindo. E, inclusive, nesse início de ano, fiz uma limpa no meu Instagram para poder consumir intencionalmente o conteúdo daquelas pessoas. Observe as pessoas que você segue e se pergunta por que você segue essa pessoa. Eu recomendo você me seguir aqui nas redes sociais, se inscrever nesse canal, porque nós vamos falar bastante sobre conteúdos como esse. Desenvolvimento de vida e de vida espiritual, de vida física, de mental. Então, se você quiser me acompanhar durante a minha jornada, se isso de alguma forma vai te incentivar a também seguir um caminho mais saudável. Mas eu recomendo que você pare para questionar por que você segue determinadas pessoas. Se aquelas pessoas apenas te fazem se sentir mal no seu modo de vida ou se elas incentivam você a buscar uma vida melhor. Seja que para poder trabalhar melhor, seja para poder cuidar mais da sua saúde, seja para cuidar mais do seu lado espiritual. Então preste atenção nesses detalhes. Eu fiquei esses 7 dias não completamente off, porque o meu trabalho dependia que eu entrasse nas redes sociais dos meus clientes para fazer alguns posts, e também no YouTube eu consumi conteúdo. Mas o engraçado é que isso, até o tipo de conteúdo que eu estava consumindo no YouTube, eu comecei a questionar e passei a ser mais intencional. Para tipo assim, será que eu quero consumir esse conteúdo ou eu só quero que preencher um espaço vazio na minha vida? Um silêncio, talvez. Deixa aqui nos comentários qual foi o tempo máximo que você conseguiu ficar sem rede social. Porque às vezes eu percebi que antes disso eu não conseguia ficar nem um dia direito sem consumir conteúdo. Isso estava sendo muito danoso para mim. E comente aqui também se caso você se sentiu incentivado a fazer esse desafio. Porque vai ser muito bom saber que as pessoas estão mudando a sua forma de ver a vida e de viver a vida por meio de um vídeo que eu fiz. Não esquece de se inscrever nesse canal para consumir conteúdos parecidos com esse, desse ritmo. E também aqui eu vou compartilhar minha jornada. Talvez você esteja numa jornada parecida com a minha e quer saber mais como superar os desafios. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e até mais.